Olá turma, tudo bem? Hoje eu vou tentar ser breve e fazer um vídeo um pouco menor. Tento, mas é difícil, né? Estão vendo que eu cortei meu cabelo, fiquei horas com barbeador na minha cabeça, nem sei como é que tá aqui atrás, mas o que importa é a frente. Esse assunto eu queria trabalhar ele em sala de aula, mas infelizmente a gente não sabe quando a gente vai regressar à normalidade das aulas. Então, como a gente precisa terminar essa apostila e terminar o bimestre, eu vou ter que explicá-lo da forma como a gente está explicando os demais, né? É um assunto dos mais importantes, assim, de todo o currículo do ensino médio de história, é um assunto que é muito frequente nos vestibulares. Então, eu queria que vocês ficassem muito atentos à explicação, que infelizmente vai ser breve, e que vocês se dedicassem à leitura do material e às atividades para que vocês possam aprender esse assunto satisfatoriamente. Então, quando a gente voltar às aulas, não tem o menor problema de eu resgatar essas informações, porque eu considero esse assunto muito importante, que é a Revolução Francesa. Ele é tão importante que ele é um marco entre o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é esse momento que a gente vive até os dias atuais. Então, a Revolução Francesa separa duas eras da história, não é à toa, então, que eu estou falando que ela é um dos eventos mais importantes. Para a gente entender a Revolução Francesa, é importante a gente compreender que ela é um marco do fim do absolutismo, aquele regime de poder absoluto dos reis que prevaleceu nos reinos europeus na Idade Moderna. Então, na verdade, a Revolução Francesa vai sepultar, né, metaforicamente falando, claro, essa forma de governo no continente europeu. As grandes nações e os grandes países que ainda permanecem monárquicos na Europa, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, já são monarquias constitucionais, ou seja, o rei não tem mais poderes absolutos. Quem vai inserir isso como uma totalidade de liberalismo, governos republicanos, vai ser a Revolução Francesa, tá bom? Para a gente compreender a Revolução Francesa, é importante a gente entender também que a França era dividida em três classes sociais ou três estamentos. O primeiro, o segundo e o terceiro estado, tá bom? O primeiro estado era formado majoritariamente pelos nobres, aqueles que tinham títulos de nobreza, que eram muito mais ligados à corte, ao rei. O segundo estado é o clero, já denotando a importância fundamental da Igreja Católica. E o terceiro estado era formado por camponeses pobres, trabalhadores pobres, pessoas humildes. E nesse contexto aí do século XVIII, a Revolução Francesa acontece em 1789, no terceiro estado também estavam presentes uma camada de burgueses, que eram pessoas que haviam enriquecido com atividades comerciais. Eu coloco isso lá na nossa aula texto, que está aqui na frente, e é importante vocês entenderem que esses burgueses eles vão ter um papel fundamental nesse processo revolucionário. Por quê? Porque dentro da política absolutista prevalecia o mercantilismo, que é chamado também de a política econômica dos estados absolutistas, onde existia uma série de restrições ao livre comércio e ao livre desenvolvimento da economia. Então essas pessoas, esse segmento de terceiro estado, que tem uma origem humilde, mas que enriquece por conta das atividades comerciais, vão continuar tendo um descrédito social. Eu coloco isso aí na aula texto também, sendo tratado como se fossem cidadãos de segunda categoria. Então a gente vive numa sociedade capitalista onde aquela pessoa que adquire fama, que adquire dinheiro, ela é também admirada pelos demais. Porém, quando a gente fala de Revolução Francesa, prevalecia muito mais o sentimento de origem, de pertencimento. Por isso que a gente usa até a expressão castas, para fazer referência a essas classes, entre aspas, sociais, né, que não permitem a mobilidade social. Então, para aquela pessoa que nasceu camponesa, que nasceu no terceiro estado, na sociedade francesa daquela época, não importava se ela ganhou dinheiro. Ela considerava sem credibilidade social e sem representatividade política. Então, essas três classes sociais elas vão se digladiarem a partir do momento que a França vai entrar em uma gravíssima crise econômica, uma crise de arrecadação de impostos, e é importante a gente destacar que o clero, o segundo estado, e a nobreza, o primeiro estado, tinham privilégios desde a época medieval, ou seja, não pagavam impostos, entre outros privilégios, claro. Então, toda a carga tributária da França ficava nas costas de quem? Do grande terceiro estado, formado por milhares de trabalhadores pobres, que além de serem pobres, ainda eram expoliados pela intensa cobrança de impostos para a manutenção da estrutura absolutista. Então essa grave crise vai fazer com que o rei ele convoque uma assembleia que era chamada de Estados Gerais.
e que ela não era convocada na França há mais de 400 anos. Então ele, na verdade, convoca como a última alternativa para solucionar essa crise fiscal, essa crise de arrecadação, essa crise econômica e financeira que a França estava passando. Porém, os historiadores apontam que a derrocada do absolutismo está muito ligada a essa convocação, porque é essa assembleia que vai trazer à tona todos esses conflitos que já estavam presentes dentro da sociedade francesa. E quais conflitos eram esses? Principalmente a representatividade do terceiro estado e o fim dos privilégios feudais do primeiro e do segundo estados, ou seja, do clero e da nobreza. Então, quando convoca os estados gerais, como é que eu diria isso? O acordo, digamos assim, é que para solucionar a França, os 2 primeiros estados também deveriam ser taxados, também deveriam contribuir com o pagamento de impostos. E aí é claro que entra um entrave. Ninguém quer pagar impostos, principalmente 2 classes sociais cheias de privilégios. E aí é que o movimento vai se radicalizar de vez, e aí começa a Revolução Francesa em 1789. A radicalização vai ser tanta, gente, que de uma assembleia consultiva vai acabar virando uma assembleia constituinte. Os revoltosos franceses vão acabar criando um conjunto de leis que é fundamental e que vai trazer os 3 princípios básicos da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, que são princípios iluministas, que a gente já discutiu nas aulas anteriores, e eles vão assinar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que vai servir de base para as constituições não apenas da França, mas de todos os países ocidentais. Por isso que eu estou falando que é um movimento extremamente importante na demarcação de 2 eras da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Essa Assembleia Consultiva, que eram os Estados Gerais, que vão virar uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição para a França, já vai minar de vez, no sentido metafórico, jogar uma pá de cal, enterrar o absolutismo na França. E aí os reis vão tentar buscar apoio, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta e as cortes, os nobres, procurar apoio em países vizinhos. Quando descobrirem essa conspiração, os revoltosos vão acabar julgando a família real francesa como traidores, e eles vão ser julgados e vão ser guilhotinados, que é a expressão que ficou mais famosa, o período de terror da Revolução Francesa, onde todos os opositores políticos do sistema eram julgados e sumariamente decapitados, né, na guilhotina, que é essa penalidade muito comum nessa época. Então Maria Antonieta, a última rainha da França, e Luís XVI vão ser guilhotinados com uma série de outros nobres. E nesse contexto vão jogar essa pá de cal que eu falei no regime monárquico da França. São os últimos reis da França, e que vai emergir a figura de uma república constitucional, como a gente vê hoje, claro, reservadas as devidas limitações. Esse período a gente falou aqui rápido em alguns minutos, mas essa Revolução Francesa dura 10 anos na França. E a relativa tranquilidade que a França vai adquirir após a proclamação dessa nova Constituição, dessa nova monarquia, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, só após a emergência de uma figura chamada Napoleão Bonaparte, que era um general do exército muito admirado pelas conquistas militares, e que ele vai conseguir pacificar esse momento aí difícil, revolucionário, né? Principalmente de 2 personalidades que eu coloquei aí na aula, que é Marat, Danton e Robespierre, que eram representantes dos jacobinos, digamos assim, a ala mais radical desse movimento aí revolucionário. Nas próximas aulas eu tento desdobrar mais o assunto, trazendo mais informações. Tentei fazer um vídeo de 5 minutos, já vai em 9. Mas é um assunto muito importante, gente. Eu quero que vocês entendam que a importância da Revolução Francesa está no fato dela pôr fim ao regime absolutista. Depois da Revolução Francesa, desaparecem os reinos absolutistas da Europa e começa a surgir a necessidade de quê? Da Constituição, mesmo em países que se mantiveram monárquicos, tá bom? Beijo, até mais.